O mundo ficou chocado quando a notícia da morte trágica de Matthew Perry foi divulgada, e o impacto ainda não diminuiu. Agora, os fãs estão ainda mais surpresos com o momento em que o melhor amigo de Perry finalmente quebra o silêncio, revelando segredos dos bastidores que ninguém conhecia. As revelações trazem à tona a verdade sobre a luta de Perry contra o vício, os momentos sombrios de seus últimos dias e a teia obscura de pessoas envolvidas em sua morte. Prepare-se para um olhar emocional e revelador sobre o último capítulo da vida de Perry, enquanto seu melhor amigo expõe tudo o que foi mantido em segredo por tanto tempo. Mais do que apenas colegas de elenco. Matt LeBlanc, conhecido por interpretar Joey Tribbiani em Friends, finalmente se abriu sobre a perda de seu co-estrela e melhor amigo Matthew Perry, que faleceu em 28 de outubro de 2023. Perry, que interpretou Chandler Bing, não era apenas o melhor amigo e colega de quarto de Joey na série, mas também uma pessoa muito querida por LeBlanc na vida real. Após a trágica morte de Perry, aos 54 anos, o mundo, incluindo os fãs de Friends e os membros do elenco, lamentou profundamente. Quebrando o silêncio, LeBlanc publicou uma homenagem emocionante no Instagram, começando com: "É com o coração pesado que me despeço." Ele compartilhou uma série de fotos nostálgicas dele e de Perry durante o tempo em que trabalharam juntos em Friends, encerrando com uma imagem tocante de todo o elenco em um abraço coletivo. LeBlanc expressou o quanto significou para ele trabalhar ao lado de Perry, chamando isso de uma honra, tanto no palco quanto na vida como amigo. Ele relembrou a alegria que Perry trouxe à sua vida, dizendo que sempre sorriria ao pensar nele e que nunca o esqueceria. Fiel ao seu personagem Joey Tribbiani, LeBlanc encerrou sua homenagem com uma piada leve. "E acho que você vai ficar com os $20 que me deve." Essa publicação no Instagram é a primeira vez que LeBlanc aborda pessoalmente o falecimento de Perry. Anteriormente, ele, juntamente com os colegas de elenco Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer, divulgou uma declaração conjunta à revista People, expressando a dor pela perda de Matthew Perry. Além da recente homenagem de Matt LeBlanc, outros colegas de Friends também compartilharam sua tristeza com a morte de Matthew Perry. Hank Azaria, que interpretou David na série, lembrou Perry como um gênio, com um talento único para criar piadas que culminavam em momentos de hilaridade. Paget Brewster, que interpretou uma das namoradas intermitentes de Chandler, falou sobre a bondade de Perry e incentivou os fãs a lerem sua autobiografia de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Homenagens a Perry inundaram as redes sociais, com fãs e colegas compartilhando artes emocionantes e histórias sinceras. Um vídeo viral ressurgiu, no qual Perry falava sobre como gostaria de ser lembrado, dizendo: "Alguém que viveu bem, amou intensamente e foi um buscador. E o mais importante, queria ajudar as pessoas." Como mencionado anteriormente, o elenco remanescente de Friends, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, divulgou uma declaração conjunta expressando sua profunda tristeza com a morte de Perry. Eles disseram: "Estamos todos devastados pela perda de Matthew", e enfatizaram que eram mais do que apenas colegas de elenco. Eram uma família. Matthew Perry, conhecido por seu papel como o espirituoso Chandler Bing na icônica sitcom, foi encontrado morto aos 54 anos em sua casa em Los Angeles. Seus 5 colegas de elenco divulgaram uma declaração conjunta pedindo tempo para processar essa perda incompreensível, afirmando: "Há tanto a dizer, mas por enquanto, vamos tirar um momento para lamentar e processar essa perda inimaginável." Eles prometeram compartilhar mais quando estivessem prontos, enquanto enviavam seus pensamentos e amor para a família de Maddie, amigos e todos ao redor do mundo. Um mês depois, nos dias 14 e 15 de novembro, o elenco de Friends foi às redes sociais para prestar homenagens e compartilhar memórias de seu amado colega, Matthew Perry. Courtney Cox, que interpretou Monica Geller, amiga e depois amante de Chandler, foi a próxima a postar. Ela compartilhou uma doce memória de como Chandler e Monica originalmente teriam apenas um caso de uma noite durante os episódios em Londres. Mas o público os amou tanto que isso se transformou em uma história de amor. Ela recordou com carinho como Perry frequentemente sussurrava linhas engraçadas para ela antes de começarem a gravar, dizendo: "Ele costumava fazer coisas assim. Ele era engraçado e gentil." Jennifer Aniston, que interpretou Rachel Green, publicou no Instagram no dia seguinte, compartilhando uma mensagem de texto recente
que havia recebido de Perry. Ela começou sua mensagem emocionada dizendo: "Ah, meu Deus, essa foi profunda." Ela falou sobre como tem sido difícil dizer adeus a Maddie e descreveu o vínculo profundo que o elenco compartilhou. "Sempre fomos nós 6. Esta era uma família escolhida que mudou para sempre quem éramos e o que seria nosso caminho", escreveu. Aniston refletiu sobre o quanto Perry amava fazer as pessoas rirem, dizendo que, como ele mesmo dizia, se ele não ouvisse a risada, sentia que iria morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E nossa, ele realmente conseguiu, fazendo todos nós rirmos muito. Aniston encerrou sua homenagem compartilhando como tem revisitado suas mensagens antigas, rindo, chorando e valorizando as memórias. Ela escreveu: "Maddie, eu te amo tanto e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias. Às vezes quase consigo ouvir você dizendo: 'Você poderia ser mais maluca?' Descanse, meu irmãozinho. Você sempre iluminou meu dia." David Schwimmer, que interpretou Ross Geller, o adorável mas frequentemente azarado no amor, compartilhou uma foto antiga dele e Perry em seus personagens durante um raro episódio de Flashback. Em sua homenagem, Schwimmer escreveu: "Maddie, obrigado por 10 anos incríveis de risadas e criatividade." Ele elogiou o talento de Perry, dizendo: "Nunca vou esquecer seu impecável timing cômico e entrega. Você conseguia pegar uma linha simples de diálogo e transformá-la em algo totalmente original e inesperadamente engraçado, o que ainda me surpreende." Schwimmer também destacou a generosidade emocional de Perry, dizendo: "E você tinha um coração que compartilhava generosamente conosco, permitindo que criássemos uma família a partir de 6 estranhos." Refletindo sobre a foto que compartilhou, Schwimmer disse que a imagem é de um de seus momentos favoritos com Matthew. Agora ela o faz sorrir e lamentar ao mesmo tempo. Ele encerrou com uma piada agridoce, imaginando Perry nas nuvens, dizendo: "Poderia haver mais nuvens?" Lisa Kudrow, que interpretou a excêntrica Phoebe Buffay, encerrou as homenagens na quarta-feira. Ela postou um Polaroid inédito dela e Perry no Instagram, relembrando os primeiros dias. Kudrow recordou: "Gravamos o piloto, Friends Like Us, foi aprovado imediatamente. Estávamos nos upfronts da NBC, então você sugeriu que jogássemos pôquer e tornou tudo tão divertido enquanto criávamos laços. Obrigada por isso." Ela continuou agradecendo a Perry por fazê-la rir tanto que chegava a doer, dizendo: "Obrigada por me fazer rir tanto com algo que você disse, que meus músculos doíam e lágrimas escorriam pelo meu rosto todos os dias." Kudrow também expressou gratidão pela abertura de Perry dentro do grupo tão unido, dizendo: "Obrigada pelo seu coração aberto em uma relação a 6 que exigia compromisso e muita conversa." Ela também elogiou Perry por aparecer para trabalhar mesmo nos dias em que não se sentia bem, entregando atuações brilhantes. Kudrow concluiu agradecendo pelos melhores 10 anos que uma pessoa pode ter, por confiar nela e por tudo que aprendeu sobre graça e amor ao conhecê-lo. Todos os 5 colegas de elenco de Perry em Friends compareceram ao seu funeral em 3 de novembro no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills. Matthew Langford Perry foi um ator americano-canadense amplamente reconhecido por seu papel icônico como Chandler Bing na sitcom de sucesso Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004. Perry nasceu em Williamstown, Massachusetts, em 19 de agosto de 1969. Sua mãe, Suzanne Marie Morrison, era uma jornalista canadense que atuou como secretária de imprensa do primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau. Seu pai, John Bennett Perry, era um ator americano e ex-modelo. Quando Perry tinha apenas 1 ano de idade, seus pais se separaram. Sua mãe mais tarde se casou com o jornalista canadense Keith Morrison. Perry cresceu principalmente com sua mãe em Ottawa, Ontário, mas também passou algum tempo vivendo em Toronto e Montreal. Ele estudou na Rockcliffe Park Public School e na Ashbury College, um internato em Ottawa. Perry tinha 4 meio-irmãos mais novos do lado de sua mãe: Caitlin, Emily, Will e Madeline, além de uma meia-irmã mais nova chamada Maria, do lado de seu pai. Desde criança, Perry demonstrava talento para atuar, com seus irmãos frequentemente torcendo por ele. No entanto, aos 10 anos ele começou a apresentar comportamentos problemáticos. Ele se metia em encrencas por coisas como roubar dinheiro, fumar e deixar suas notas caírem.
Ele até admitiu ter feito algo de que não se orgulhava. Você lembra? Ted, provavelmente. Você se lembra dele? Eu lembro. Tem uma história sobre ele que não me orgulha. Perry estava tão desorientado que mais tarde percebeu que chegou a bater no futuro primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Meu amigo Chris Murray, que também estava na 5ª série no Canadá, me lembrou que nós realmente batemos no Justin Trudeau. Você bateu nele? Sim. Perry refletiu que seu comportamento era resultado de se sentir como um estranho em sua própria família, especialmente depois que sua mãe começou a ter mais filhos com Morrison. Como ele descreveu: eu estava frequentemente de fora, observando ainda aquele garoto com a cabeça nas nuvens, em um voo para algum lugar desacompanhado. Aos 14 anos, Perry começou a beber álcool e, aos 18, já bebia diariamente. Ele também era apaixonado por tênis, treinando até 10 horas por dia. Foi um dos melhores jogadores juvenis do Canadá e chegou a ter uma chance de se tornar profissional. Mas esse sonho desapareceu quando ele se mudou de Ottawa para Los Angeles, aos 15 anos, onde a competição era muito mais acirrada. Uma vez em Los Angeles, Perry começou a focar na atuação. Ele frequentou a Buckley School, uma escola preparatória em Sherman Oaks, Los Angeles, e se formou em 1987. Durante o ensino médio, ele também fez aulas de comédia improvisada no LA Connection, o que ajudou a aprimorar suas habilidades cômicas. Seu primeiro papel creditado veio ainda na infância, com uma pequena participação no programa 240 Robert, em 1979. Após se mudar para a LA, ele começou a fazer testes mais seriamente e conseguiu participações em programas como Not Necessarily the News, em 1983, Charles in Charge, em 1985 e Silver Spoons, em 1986. De 1987 a 1988, ele interpretou Chaz Russell na série de TV Second Chance, posteriormente renomeada para Boys Will Be Boys. Sua estreia no cinema aconteceu em 1988 com A Night in the Life of Jimmy Reardon. Em 1989, Perry teve um papel memorável em Growing Pains, interpretando Sandy, o namorado de Carol Seaver, que morre em um acidente de carro envolvendo álcool. Em 1990, Perry se tornou regular na sitcom da CBS Sydney, interpretando o irmão mais novo da personagem de Valerie Bertinelli. No ano seguinte, ele apareceu em Beverly Hills 90210 como Roger Azarian. Em 1993, estrelou a sitcom da ABC Home Free. Curiosamente, Perry quase perdeu a oportunidade de participar de Friends, porque estava comprometido com o piloto de um programa chamado Eliastes do Mine 194, ambientado no departamento de bagagens do aeroporto de Los Angeles, 200 anos no futuro. Esse compromisso inicialmente o tornou indisponível para outro piloto, Six of One, que mais tarde se tornou Friends. Depois que o piloto de Eliastes do 194 não foi adiante, Perry teve a chance de fazer o teste para Six of One e conseguiu o papel de Chandler Bing. Aos 24 anos, ele era o mais jovem do elenco principal. Naquele verão, enquanto esperava o programa ir ao ar, ele se manteve ocupado se apresentando no Williamstown Theatre Festival ao lado de Gwyneth Paltrow. Friends se tornou um enorme sucesso, lançando Perry ao estrelato internacional. Em 2002, ele e seus colegas Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer estavam ganhando impressionantes os $1 milhão por episódio. Seu papel lhe rendeu até mesmo uma indicação ao Emmy em 2002 na categoria de Melhor Ator Principal em Série de Comédia. Além de Friends, Perry apareceu em vários filmes, incluindo Fools Rush In, Almost Heroes, Three to Tango, The Whole Nine Yards e sua sequência The Whole 10 Yards, além de Serving Sarah. Em 1995, ele se juntou a Jennifer Aniston para um vídeo promocional de 60 minutos para o Windows 95 da Microsoft, lançado em VHS. Perry também teve destaque em dramas televisivos. Sua interpretação de Joe Quincy em The West Wing lhe rendeu 2 indicações ao Emmy de Melhor Ator Convidado em Série Dramática em 2003 e 2004. Ele fez uma participação em Ally McBeal como o advogado Todd Merrick e até mesmo estreou como diretor em um episódio de Scrubs em 2004, onde atuou ao lado de seu pai. Perry possuía dupla cidadania no Canadá e nos Estados Unidos. Em sua vida pessoal, ele namorou Yasmin Blythe em 1995, Julia Roberts de 1995 a 1996 e Lizzie Kaplan de 2006 a 2012. Em novembro de 2020, Perry ficou noivo da agente literária Molly Hurwitz, mas o noivado foi encerrado em 2021.
Perry foi dono de várias propriedades impressionantes ao longo dos anos, incluindo um condomínio no Sierra Towers, anteriormente de Elton John, uma casa em Hollywood Hills, uma casa em Malibu e um chalé em Pacific Palisades. Em 2017, ele comprou um condomínio de 20 milhões de Hardy no andar superior do The Century, em Los Angeles, que vendeu em 2021 para Nick Monar, que mais tarde o vendeu para Rihanna em 2023. Em junho de 2023, Perry adquiriu uma casa de estilo moderno no Hollywood Hills. Ele era perfeccionista e um tanto obsessivo, chegando a passar horas ajustando a mensagem de sua secretária eletrônica até que ficasse perfeita. Perry também tinha uma forte crença em Deus e se descrevia como um buscador, com uma conexão pessoal profunda com sua fé. Em julho de 2011, Perry levou sua paixão por ajudar os outros ao Congresso, onde defendeu o financiamento de tribunais de drogas como porta-voz celebridade da National Association of Drug Court Professionals. Seus esforços foram reconhecidos em maio de 2013, quando recebeu o Champion of Recovery Award da Casa Branca por abrir a Perry House, um centro de reabilitação em sua antiga mansão em Malibu. Embora tenha vendido a mansão em 2015, Perry continuou seu trabalho de apoio à recuperação. Durante a pandemia de Covid-19, Perry lançou uma linha de roupas inspirada em Friends, doando os lucros para os esforços de alívio da pandemia da Organização Mundial da Saúde. Tragicamente, em 28 de outubro de 2023, Perry foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles e declarado morto às 16h17, aos 54 anos. Seu funeral aconteceu em 3 de novembro de 2023, no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles. Estavam presentes seu pai, mãe, padrasto e os 5 colegas de elenco de Friends. O serviço incluiu a música Don't Give Up, de Peter Gabriel e Kate Bush, uma das favoritas de Perry, frequentemente mencionada em cópias autografadas de sua autobiografia, lançada para ajudar pessoas que enfrentam depressão ou dependência. Após sua morte, o National Philanthropic Trust estabeleceu a Matthew Perry Foundation para continuar seu legado de apoio às pessoas lutando contra o vício. Em 15 de dezembro de 2023, foi revelado que a morte de Perry foi causada pelos efeitos agudos da cetamina. Outros fatores, como os impactos da buprenorfina, afogamento e doença arterial coronariana, também contribuíram para sua morte. De acordo com o Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles, os altos níveis de cetamina no sistema de Perry levaram à estimulação cardiovascular fatal e depressão respiratória. O afogamento provavelmente ocorreu quando Perry perdeu a consciência e escorregou na piscina. Sua condição cardíaca agravou os efeitos da cetamina. Perry estava realizando terapia assistida por cetamina para tratar a ansiedade, com a última sessão ocorrendo uma semana antes de sua morte. No entanto, o relatório indicou que a cetamina encontrada em seu corpo no momento da morte não poderia ter vindo das sessões de terapia, já que os efeitos da droga teriam desaparecido em poucas horas. Em maio de 2024, o Departamento de Polícia de Los Angeles iniciou uma investigação para descobrir como Perry obteve uma dose tão alta de cetamina. Em 15 de agosto de 2024, 5 pessoas foram indiciadas e acusadas em conexão com sua morte, incluindo seus assistentes pessoais, 2 médicos e 2 traficantes de drogas, entre eles o diretor de TV Eric Fleming. Eles foram acusados de envolvimento na distribuição da cetamina, que levou à morte de Perry e de outra pessoa. 3 dos envolvidos já se declararam culpados. O procurador dos Bronx Ryan, Martin Estrada, revelou que Perry pagou 55 mil reais em dinheiro aos 2 médicos pela cetamina nos 2 meses que antecederam sua morte. Nas memórias de Perry, ele revelou que lutava contra o álcool desde os 14 anos. Seus problemas se intensificaram após um acidente de jet ski em 1997, que o levou a um vício em Vicodin. Ele se internou em uma clínica de reabilitação na Hazelden Bedford Foundation por 28 dias naquele mesmo ano. Durante seu pior período, Perry chegou a tomar até 55 comprimidos de Vicodin por dia e seu peso caiu para apenas 58 quilos. Em maio de 2000, aos 30 anos, ele foi internado no Cedars-Sinai Medical Center devido a uma pancreatite grave causada pelo álcool. Perry admitiu que, embora tentasse permanecer sóbrio no set de Friends, muitas vezes chegava com fortes ressacas, tremores ou suor descontrolado. Nas últimas temporadas, ele frequentemente estava bêbado ou sob efeito de drogas durante as filmagens.
Apesar dos esforços de seus colegas de elenco, incluindo uma intervenção, eles não conseguiram impedir sua espiral descendente. Em fevereiro de 2001, Perry fez uma pausa de 2 meses nas gravações de Friends e Serving Sarah para entrar em reabilitação, devido ao vício em Vicodin, metadona, anfetaminas e álcool. Ele revelou mais tarde que seu abuso de substâncias fez com que ele esquecesse 3 anos de trabalho em Friends. Em 2017, Perry enfrentou uma grave crise de saúde. Ele ficou hospitalizado por 5 meses devido a uma perfuração gastrointestinal, uma condição severa resultante do abuso de opioides. Seu cólon se rompeu, ele passou 2 semanas em coma e precisou usar uma bolsa de colostomia por 9 meses. Os médicos deram à sua família apenas 2% de chance de sobrevivência, e ele precisou ser conectado a uma máquina ECMO para mantê-lo vivo. 2 anos depois, em reabilitação na Suíça, Perry fingiu sentir dor para conseguir uma prescrição de 1.800 mg de hidrocodona por dia e também recebia infusões diárias de cetamina. Após uma cirurgia em que recebeu propofol, seu coração parou por 5 minutos e a reanimação que recebeu quebrou 8 de suas costelas. Desesperado por mais drogas, ele gastou 175 mil harris em um jato particular para ir a Los Angeles. Quando os médicos se recusaram a fornecer os medicamentos que ele queria, ele voou de volta para a Suíça, gastando mais 175 mil. Até 2022, Perry estimava ter gastado os 9 milhões harris com sua dependência, incluindo 14 cirurgias abdominais, 15 internações em reabilitação, terapia 2 vezes por semana por 30 anos e cerca de 6 mil reuniões dos Alcoólicos Anônimos. No dia de sua morte, o assistente pessoal de Perry lhe deu sua primeira dose de cetamina por volta das 8h30. Mais tarde, enquanto Perry assistia a um filme em sua casa em Los Angeles, o assistente deu a ele uma segunda dose. Cerca de 40 minutos depois, Perry pediu outra dose, dizendo ao assistente, Kenneth Iwamasa, para preparar uma grande e também a banheira de hidromassagem. Iwamasa encheu a seringa com cetamina, deu a terceira dose a Perry e saiu para fazer compras. Quando voltou, encontrou Perry de bruços na banheira, já morto. Iwamasa, juntamente com 2 médicos, uma mulher acusada de traficar drogas e outro conhecido, foi acusado de conspiração para distribuir cetamina a Perry. Nos últimos dias de sua vida, Perry parecia depender cada vez mais da cetamina e estava desesperado para encontrar fontes ilegais da droga quando os médicos locais se recusaram a aumentar sua dosagem. Havia sinais claros de que algo estava perigosamente errado. Documentos judiciais revelaram que Perry teve várias reações adversas à droga, incluindo um episódio em que seu assistente o encontrou inconsciente em casa, incapaz de falar ou se mover após tomar uma dose alta. A acusação, que veio após uma investigação de 7 meses e audiências de um grande júri, acusou várias pessoas de ajudarem Perry a obter cetamina, apesar de conhecerem seu histórico de dependência e esforços para permanecer limpo. Tentativas de contato com os réus para comentários foram infrutíferas. Os médicos Dr. Salvador Plasencia e Jasvin Sanga, que devem ir a julgamento em outubro, declararam-se inocentes. O procurador do Silwanewar, Martin Estrada, criticou os réus dizendo: eles sabiam que o que estavam fazendo colocava o Sr. Perry em grande perigo, mas fizeram mesmo assim. No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com o Sr. Perry do que em cuidar de seu bem-estar. Como assistente pessoal de Perry, Iwamasa deveria gerenciar suas consultas médicas e garantir que ele tomasse seus medicamentos corretamente. A cetamina é um anestésico poderoso, com efeitos alucinógenos, às vezes usado para tratar depressão e ansiedade, mas também é usada de forma recreativa. Perry já havia tentado terapia com cetamina, mas quando os médicos locais se recusaram a aumentar sua dosagem, ele recorreu a fontes ilegais. Em setembro, Perry pediu a seu assistente, Sr. Iwamasa, para encontrar cetamina no mercado negro. Iwamasa entrou em contato com o Dr. Salvador Plasencia, que foi posteriormente acusado no caso. O Dr. Plasencia, conhecido como Dr. P, enviou uma mensagem de texto a um amigo brincando sobre quanto dinheiro ele poderia ganhar com Perry, dizendo: "Me pergunto quanto esse idiota vai pagar." O amigo de Perry, Dr. Mark Chaves, mais tarde admitiu ter fornecido ao Dr. Plasencia 22 frascos de cetamina e pastilhas de cetamina por meio de prescrições falsas.
O Dr. Placência então orientou Iwamasa sobre como injetar cetamina em Perry. Quando Iwamasa ficou sem a droga, ele entrou em contato com urgência com Placência, que se ofereceu para vender mais se Iwamasa pudesse encontrá-lo em Santa Mônica. Naquela semana, Placência encontrou Perry e Iwamasa em um estacionamento em Long Beach. Injetou cetamina em Perry no banco de trás do carro e entregou vários frascos. Ao longo de cerca de um mês, Perry gastou pelo menos os 55 mil harn em cetamina comprada de Placência. Ele e seu assistente estavam constantemente buscando novas fontes para manter o suprimento. Perry começou a conversar com Eric Fleming, conhecido por meio de um amigo em comum. Fleming, que mais tarde decidiu colaborar com as autoridades, enviou uma mensagem a Perry em 10 de outubro, oferecendo vender cetamina a um bom preço, desde que recebesse uma gorjeta pela intermediação. Fleming colocou o assistente de Perry, Iwamasa, em contato com ele e enviou uma foto de um frasco de cetamina com a imagem de um cavalo, já que a droga também é usada em animais. No dia seguinte, Fleming mostrou a Iwamasa capturas de tela de suas conversas com Jasvin Sangha, uma fornecedora de cetamina para celebridades. Fleming garantiu a Iwamasa que o produto de Sangha era de alta qualidade, dizendo: se não fosse ótimo, ela perderia seus clientes. Iwamasa respondeu que Perry queria apenas o produto simples, sem a versão para cavalos. Fleming confirmou que o produto mexicano também era adequado. No mesmo dia, Perry recebeu uma infusão legal de cetamina de outro médico. No entanto, o Dr. Placência apareceu em sua casa e administrou uma dose pesada, causando uma reação adversa. Perry ficou paralisado, incapaz de falar ou se mover, e teve um pico de pressão arterial. Iwamasa e o médico tiveram dificuldade em colocá-lo no sofá. Placência comentou: não vamos fazer isso de novo, mas ainda ofereceu mais cetamina. Em 14 de outubro, Fleming entregou 25 frascos por os 6 mil harhares, além de cobrar os 500 harhares para si mesmo. 10 dias depois, ele voltou com mais 25 frascos e alguns pirulitos de cetamina como brinde. Fleming e Iwamasa decidiram cooperar com as autoridades e assinaram acordos judiciais, revelando detalhes dos últimos dias de Perry. O Dr. Chaves também começou a colaborar com a polícia. Iwamasa pode enfrentar até 15 anos de prisão, Fleming até 25 anos e o Dr. Chaves até 10 anos. Nos dias que antecederam a morte de Perry, Iwamasa estava aplicando injeções de cetamina de 6 a 8 vezes por dia. Pelo menos 2 vezes ele encontrou Perry inconsciente em casa. Em 28 de outubro, após aplicar 3 injeções e mais tarde encontrá-lo morto, Iwamasa limpou os frascos e seringas na casa. Ele disse às autoridades que todas as injeções daquele dia vieram do suprimento de Fleming. Mais tarde naquele dia, Jasvin Sangha deletou suas mensagens com Fleming do aplicativo Signal e pediu que ele fizesse o mesmo. Fleming respondeu dizendo estar 90% certo de que todos estão protegidos, afirmando que lidava apenas com o assistente de Perry, não com Perry diretamente. Ele também perguntou: a cetamina fica no sistema ou é imediatamente eliminada? O relatório de autópsia revelou que Perry morreu devido aos efeitos agudos da cetamina, com níveis em seu sangue equivalentes aos usados para anestesia geral. Gostou do vídeo? Quer mais emoção? Clique em qualquer um dos cards na tela agora mesmo para mais conteúdo emocionante. Até a próxima!